Esta é a quarta videoaula do curso Introdução ao Estudo dos Processos de Políticas Públicas. Ele é oferecido pelo Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Teoria, Aplicação e Valores da Universidade Federal da Bahia, UFBA, e pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estudos Inter- e Transdisciplinares em Ecologia e Evolução. As videoaulas do curso foram elaboradas pelo professor Pedro Rocha, coordenador do Laboratório de Ecologia Básica e Aplicada do Instituto de Biologia da UFBA. Nesta videoaula, trataremos da formulação de políticas públicas. A formulação de políticas públicas é um processo através do qual são avaliadas várias soluções potenciais para um determinado problema público, e um conjunto reduzido delas é escolhido como mais apropriado para ser colocado em prática. Assim, a formulação inclui uma dimensão normativa, o que se pretende alcançar, e uma dimensão procedimental, como alcançar. Nesse sentido, é uma atividade na qual a análise de problemas e soluções, baseada no conhecimento, interage com as considerações políticas, baseadas em poder. Como vimos, o modelo de ciclo de políticas públicas concebe a formulação como um estágio que sucede à formação de agenda e precede a tomada de decisão. Enquanto a formação de agenda seria um processo mais exposto aos olhos do público e que envolveria uma maior quantidade de participantes, a formulação da política pública teria um caráter mais reservado e seria levada a cabo por instâncias com perfil mais técnico. Essas instâncias incluem a burocracia governamental, comitês legislativos, instâncias do Poder Judiciário, comissões especiais, escritórios de grupos de interesse, think tanks, etc. De modo análogo à concepção do próprio modelo de ciclo de políticas públicas, o processo de formulação de políticas públicas pode ser visto como incluindo uma sequência de passos. O primeiro passo, caracterização do problema, pode ser visto como uma continuação da formação de agenda. Aqui, o problema é melhor especificado a partir da produção de evidências. Por exemplo, a formação da agenda pode ter indicado que os altos gastos com custeio da universidade representam um problema orçamentário relevante. Sua caracterização no processo de formulação pode se basear em evidências que indicam que o consumo de água e energia elétrica são os itens de custeio que mais pesam no orçamento. O segundo passo, busca de causalidade, se refere ao processo de tentar compreender quais fatores concorrem para a existência do problema, de modo a contribuir para a proposta de políticas potencialmente capazes de superá-lo ou minimizá-lo. No nosso exemplo, o uso de evidências e teoria pode consolidar uma percepção de que grande parte do gasto de custeio é indispensável para a realização das atividades essenciais dos campi da universidade. Mas pode também indicar que parte deles deriva de desperdício de água e energia em função de problemas culturais e de uma infraestrutura predial obsoleta. O terceiro passo do processo de formulação de políticas se refere à definição de objetivos. Ele pode envolver o estabelecimento de quais objetivos se pretende alcançar com a política e qual a escala temporal da ação. No nosso exemplo, a política poderia estabelecer como objetivo atingir uma queda de 25% nos gastos com consumo de água e energia da universidade num prazo de 24 meses. Como pode haver mais de uma estratégia para se chegar ao mesmo objetivo, o quarto passo do processo de formulação se refere à avaliação das potenciais políticas.
Aqui se realiza uma ponderação entre as vantagens e desvantagens esperadas para cada proposta de política que visa alcançar o objetivo e solucionar o problema. É nesse passo que se utiliza grande parte das ferramentas de formulação de políticas públicas. No nosso exemplo, podem ser avaliadas várias propostas de política. Por exemplo, uma política que leve à alteração do comportamento de consumo de água e energia pelos usuários dos campi. Adicionalmente, uma outra política que vise a realização de reformas prediais para sanar vazamentos de água e garantir um consumo mais racional de energia. Ou uma política de realização de obras mais estruturantes que permitam tanto a geração de energia de base solar, como a captação de água de chuva e do subsolo, usando-a e não a água potável para fins menos nobres. Cada uma dessas políticas implicaria em um custo de investimento particular e teria uma probabilidade distinta de gerar os benefícios desejados, o que torna sua avaliação comparativa um procedimento razoável. O quinto passo da formulação se refere ao design da política, que diz respeito à definição dos instrumentos, ferramentas e métodos da política. O design, nessa concepção, pode incluir instrumentos de implementação da política e ferramentas procedimentais. Os instrumentos de implementação incluem regulações, subsídios, taxas e acordos de adesão voluntária, entre outros. No nosso exemplo, se enquadraria nessa categoria o estabelecimento, pela administração central da universidade, de uma regra que restrinja o horário de uso de aparelhos de ar-condicionado em seus campi. As ferramentas procedimentais possuem um caráter diferente e procuram atingir os objetivos da política indiretamente, por meio da manipulação do processo da política. Elas podem incluir ações de educação, treinamento, provisão de informação e audiências públicas. No nosso exemplo, a publicização na internet dos dados diários de consumo de água de cada unidade universitária de seus campi se enquadra nessa categoria. Diferentes instrumentos e ferramentas podem ser adotados em uma mesma política. Em alguns casos, eles podem atuar de forma complementar, potencializando os resultados esperados pela política. Em outros, a adoção conjunta pode gerar efeitos contraprodutivos. Um exemplo é a adoção de instrumentos de regulação do tipo comando e controle, em conjunto com instrumentos baseados na adesão voluntária. Todos os passos acima influenciam qual política será adotada. Além disso, políticas sempre geram ganhadores e perdedores. Assim, todos os passos estão sujeitos a processo de disputa e conflito. Embora a minimização dos conflitos possa ser buscada com o uso de ferramentas desenvolvidas com este propósito, processos de consulta usualmente criam custos de transação, que podem postergar a adoção da política. A sequência de 5 passos da formulação de políticas públicas sugere que este seria um processo completamente racional. Isso, na verdade, não ocorre. Por um lado, esses conflitos e disputas presentes ao longo de todo o processo indicam que ele é foco de barganha entre uma diversidade de atores com diferentes recursos de poder, organizados em redes de políticas públicas, com participantes internos e externos ao círculo de tomada de decisão. Além disso, o homem é caracterizado por uma racionalidade limitada. Isso quer dizer que ele possui limites de atenção, de cognição e de informação. Desse modo, cada um dos passos não representa uma ação ótima, mas aquela possível, em função desses limites. Se esses fatos, por um lado,
afastam mais uma vez o processo real de políticas públicas do ideal de racionalidade, por outro lado, eles estabelecem um foco de investigação para as policy sciences. Ao entender o contexto em que se desenvolve a formulação da política e ao revelar esses limites à racionalidade, a disciplina pode contribuir para ampliar a busca por soluções alternativas e melhorar o resultado da política. A literatura atual tem se referido ao conceito de design, tanto para a administração pública como para as políticas públicas. O termo design, aqui, se refere a como os problemas são diagnosticados e a como se planejam modos para amenizá-los ou superá-los. Nessa acepção, o design em políticas públicas inclui os 5 passos anteriormente citados. A literatura reconhece 3 abordagens ao design de políticas públicas. A mais tradicional e influente é a abordagem de design como otimização. Sua lógica é a da tradução do conhecimento na melhor solução possível. Ela se baseia em expertise, objetividade e racionalidade. Assim, os processos de formulação que assumem esse design são conduzidos essencialmente por experts, podendo ou não incluir atividades de consulta a stakeholders. As outras 2 abordagens se afastam desse perfil mais tecnocrático do design como otimização e são mais frequentemente encontradas em países desenvolvidos. A abordagem do design como exploração considera o design como uma arte criativa que busca a inovação para a resolução de problemas perversos. Sua lógica é a da descoberta de novas soluções para os problemas, através de um processo de aprendizagem pela ação. Ela usualmente é implementada através de estratégias denominadas laboratórios vivos, charretes de design, experimentos de políticas públicas e prototipagem. Sua ênfase repousa principalmente nos primeiros passos da formulação, ou seja, na caracterização do problema e geração de ideias, e sua estratégia inclui estimular a inovação pela interação entre atores com diferentes perspectivas, incluindo cidadãos e setores sociais envolvidos com o problema, e experts de diferentes áreas do conhecimento. Já a abordagem de design como cocriação e diálogo considera o design como co-design, produzido em colaboração com uma diversidade de usuários e partes interessadas na política. Como no design por exploração, essa abordagem também almeja alcançar inovação social, mas através da inclusão de atores não usuais nos processos de formulação de políticas. Espera-se que essa abordagem, além de contribuir com a aprendizagem social e estimular um padrão participativo de democracia, tenda a gerar soluções mais acordadas socialmente, reduzindo a contestação das políticas formuladas. Nas últimas 2 décadas, a participação de cidadãos em processos de políticas públicas vem sendo alimentada pelas teorias de democracia participativa e tornam-se cada vez mais familiares mecanismos como júris de cidadãos, sondagens deliberativas, assembleias de cidadãos, conselhos gestores de políticas públicas e orçamentos participativos. Esses mecanismos almejam não apenas desenvolver convergência de perspectivas em uma amostra de cidadãos e fornecer uma base ética sólida para a tomada de decisão, mas também para legitimar as políticas, proteger os direitos dos cidadãos e criar oportunidade para que eles desenvolvam habilidades cívicas. Com isso, procura-se fortalecer a democracia, a cidadania e o senso de comunidade. Contudo, as grandes diferenças de poder no interior das sociedades sugerem que o potencial sucesso dessas iniciativas pode ser encarado com algum ceticismo.
Uma revisão dos estudos empíricos sobre participação e deliberação por cidadãos em processos de políticas públicas traz elementos importantes para essa avaliação. Um foco comum desses estudos recai sobre a função educativa dos processos de deliberação participativa. A conclusão de parte deles é que cidadãos envolvidos nesses processos desenvolvem perspectivas mais informadas sobre as políticas públicas, em muitos casos, corrigindo percepções factuais não acuradas e amenizando a rigidez de suas posições políticas prévias a partir de novas informações e argumentos. Além disso, esses processos podem produzir uma articulação mais consistente das preferências do grupo de cidadãos, gerando políticas públicas mais inclusivas e justas. Por outro lado, outros estudos também mostram uma visão mais ponderada da qualidade dos resultados. Eles indicam que as metodologias usadas nesses processos podem ser facilmente cooptadas pelas elites governamentais, de modo a enviesar o resultado do processo. Indicam ainda que os interesses próprios dos participantes e processos de dominação podem persistir ao longo do processo, criando apenas ilusões de democracia. Orçamentos participativos, assim como conselhos gestores de políticas públicas, representam exemplos de inovações de democracia participativa desenvolvidas no Brasil durante o processo de redemocratização. Em 1988, em Curitiba, a partir da pressão de moradores de bairros mais pobres por maior investimento em infraestrutura e serviços e maior autonomia em suas iniciativas, foi estabelecida a participação dos cidadãos na definição de alocação de recursos para escolas, vias, sistemas de água e esgoto, saúde e bem-estar, através do instrumento do orçamento participativo. A porcentagem dos recursos municipais destinados ao orçamento participativo passou de 3,2% em 1989 para cerca de 17,5% em 1991. Atualmente, esse valor é de 10%, mas o Conselho de Orçamento Participativo, composto por delegados eleitos, avalia o orçamento completo antes de seu envio à Câmara Municipal. Alguma versão de orçamento participativo, a partir daí, foi adotada por mais de 250 municípios do Brasil e foram registrados, a depender da definição adotada, entre 3.000 e 80.000 programas de orçamento participativo ao redor do globo. Em 2016, contudo, apenas 70 programas estavam em operação no Brasil, o que pode ser explicado pela falta de sua regulação na legislação brasileira. Além disso, é importante notar que há estudos indicando que há municípios nos quais esse processo participativo não atingiu efetivamente os objetivos pretendidos, e outros nos quais, ao longo do tempo, ele se modificou, perdendo sua legitimidade e passando a ser desvalorizado pela população. Ainda que os melhores esforços e as melhores intenções sejam dedicados à formulação de políticas, muitas vezes sua implementação não atinge os objetivos esperados. A literatura sobre o assunto é farta de exemplos de políticas públicas que falharam ou que geraram resultados inesperados e contraproducentes. Vários países vêm adotando políticas públicas de oferta de microcrédito a mulheres pobres, com vistas a reduzir os efeitos perversos da pobreza e a estimular o empreendedorismo. Apesar disso, há pouca evidência de que essas políticas tenham gerado alguma transformação no quadro de exclusão social. Tem sido comum também a adoção de diferentes modelos de políticas de cotas de pesca. Elas visam minimizar os graves problemas relacionados ao esgotamento dos estoques pesqueiros. Essas políticas atribuem uma certa quantidade de cotas aos pescadores,
que correspondem ao máximo de peixes que eles podem pescar. O total de cotas oferecidas se adequa à capacidade de suporte das populações de peixes. As cotas podem ser usadas para pesca ou podem ser comercializadas. Esse modelo de política foi considerado, em um ensaio de prestígio, uma das principais contribuições apresentadas por um economista ambiental na passagem da década de 1980 para a de 1990, dado seu grande potencial para minimizar os problemas de sobrepesca. A política foi implementada em 18 países para controlar os estoques de 249 espécies de peixes. Contudo, a avaliação empírica de sua efetividade demonstrou que os resultados obtidos foram muito modestos. Outro exemplo de política com fartos exemplos de insucesso são políticas de censura a obras de arte consideradas atentatórias aos valores assumidos pela autoridade política. Em muitos casos, a implementação da política de censura gerou o efeito oposto ao desejado, por atrair atenção à obra e estimular sua apreciação ou consumo. Também a despeito das boas intenções e grandes esforços empenhados na formulação de políticas, elas podem ter efeitos negativos não antecipados quando da sua formulação. Em várias situações, foram adotados instrumentos de regulação que obrigaram os novos carros produzidos a incorporar filtros para reduzir os problemas de poluição do ar. Muitas vezes, como esses novos carros tornaram-se mais caros em função do filtro, os proprietários de carros antigos adiaram sua troca, aumentando a quantidade de anos de geração de poluição. Políticas públicas de combate ao uso de álcool e drogas que visam reduzir os problemas sociais derivados do vício muitas vezes se baseiam em tornar ilegais a produção, comercialização e consumo desses produtos. O caso da lei seca nos anos 1920 nos Estados Unidos é um exemplo conhecido de como esse tipo de política contribui para a expansão do crime organizado que explora a produção e comercialização desses produtos. Um exemplo adicional, agora relacionado a políticas acadêmicas, se refere à criação de um programa de bolsas de produtividade em pesquisa no México, criado para evitar fuga de cérebros do país em um momento de crise econômica. Embora a política tenha alcançado seu resultado, um efeito colateral foi o afastamento dos pesquisadores da área de ecologia dos temas de pesquisa relevantes para o país. Como o valor das bolsas é maior do que o próprio salário, elas se tornaram essenciais para a sobrevivência dos pesquisadores. Contudo, o sistema de atribuição de bolsas se baseia em indicadores de publicação e citação em periódicos estrangeiros, cujas linhas editoriais, obviamente, não estão alinhadas com as demandas de produção de conhecimento ecológico dos setores da sociedade e do governo do México. Assim, um resultado não antecipado dessa política foi a perda da autonomia da ciência ecológica mexicana em definir o tipo de conhecimento mais relevante para o desenvolvimento do país. Outro resultado não antecipado foi o direcionamento dos recursos de pesquisa do país para atender às expectativas de produção de editoras estrangeiras que possuem fins comerciais. Na próxima videoaula, trataremos do estágio de implementação das políticas públicas. Até lá! Este é o material utilizado para preparar a presente videoaula. Aproveite para consultá-lo.